Deixa eu ver aqui se eu acho o e-mail do Jeremy, porque eu sei que a galera vai me xingar. Como assim, Gustavo? Como é que a ação rende mais num período de inflação alta? Tá, tudo bem, eu vou achar o e-mail dele aqui, porque aí vocês vão xingar a pessoa dele e não a mim. Minha mãe vai ficar quietinha lá, sem ganhar xingo, aí vocês direcionam o xingo pra ele, beleza? Eu não tenho nada a ver com isso, eu só vou passar o que tá escrito aqui no livro. Então, não achei não. Ações sendo utilizadas como proteção contra a inflação. Será que isso é possível? De acordo com Jeremy Siegel, isso sim é possível e elas são as melhores formas de você se proteger num período inflacionário. E nós vamos ver isso nesse vídeo agora. Partiu! E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz porque hoje nós vamos trocar conhecimentos, hoje nós vamos aprender juntos. Espero que vocês comentem aqui embaixo, falem a opinião de vocês a respeito desse assunto que nós vamos estudar aqui agora, beleza? E eu tirei esse assunto do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. E nós vamos começar trazendo uma frase muito emblemática dele aqui, que é: as ações são o melhor investimento de longo prazo para aqueles que aprendem a resistir à volatilidade de curto prazo. Então vamos passar para frente e vamos entender o que se passa na cabeça deste camarada, gente boa aí, que escreveu esse livro, que é muito bom, que é muito respeitado no mundo do mercado financeiro. Bola para frente! Todo o livro ele se baseia nesse gráfico aqui, principalmente que está no primeiro capítulo dele, que as ações são o melhor investimento no longo prazo. Ele faz uma comparação com vários outros ativos e nós vamos primeiro dar uma lida aqui e depois a gente vai entender um pouco o gráfico, beleza? Os retornos desses ativos, ele pegou dados desde 1802 até 2012, então é muito tempo. Ele pegou 200 anos praticamente, fez análises estatísticas e trouxe esses resultados ao longo do livro para gente. Então ele remonta ano a ano a riqueza real, ou seja, descontada a inflação, caso fosse aplicado $1 em ações, títulos de longo prazo do governo, letras do Tesouro dos Estados Unidos, ouro e dólar americano. Antes que você venha falar, mas ele está falando dos Estados Unidos, lá não tem nada a ver com o Brasil. Dentro do livro, ele trouxe também comparações com outros países e ele viu que esse padrão ele funciona nos outros países também. Então não é só nos Estados Unidos, dá para extrapolar para o mundo inteiro. É claro que tem que fazer as adaptações países por país, país subdesenvolvido, países emergentes, países desenvolvidos e por aí vai. Mas o padrão ele se repete. As ações são a representação de uma carteira diversificada como um fundo de índice, exemplo, um ETF do Ibovespa, um ETF do SP500. E o que ele quis dizer com isso? Essas ações que estão aqui no gráfico, ele representou elas através de um ETF, por exemplo, de um fundo de um índice, e aí comparou ela com os títulos, com as letras, com o ouro e com o dólar americano. Então entende isso aí. Pontos a observar que eu trouxe aqui. Ações são muito voláteis no curto prazo e 20 anos podem ser um curto prazo se comparado ao horizonte estudado de 200 anos. Então isso aí eu que estou falando, porque se a gente só olhar esse gráfico e falar assim, não, beleza, a ação é tudo de boa, então eu posso comprar em qualquer momento. Aí a gente vai observar na hora que a gente for estudar o gráfico aqui que não é tão bem assim. E aqui esse negócio entre aspas que eu coloquei que significa reversão à média, o que seria isso? Seria essa linha reta aqui que tem aqui que fala que as ações elas tendem a se reverter à média, a voltar à média de tempos em tempos. Então ela tem momentos que elas vão passar acima da média, vão valorizar mais do que a média e depois tem momentos que elas vão valorizar menos que a média. E vai ficar nesse pêndulo, nesse ciclo aqui, um sobe e desce, sempre voltando à média de tempos em tempos. E falando da volatilidade, a volatilidade ela é provocada por inúmeros fatores, como a mudança nos lucros, nas taxas de juros, no risco e na incerteza, fatores psicológicos principalmente, tá? Otimismo, pessimismo, medo e ganância. Só que tudo isso noticiado na imprensa é absolvido no longo prazo pela curva ascendente do retorno das ações, beleza? Então a volatilidade que rege o mercado financeiro. Quando você entrar no mercado financeiro, você tem que estar ciente disso, que o mercado ele é volátil, a renda variável tem o seu risco e tem a sua volatilidade. Passando para o gráfico aqui agora, o que acontece? O seu tataravô, se tivesse investido $1 em 1802, hoje você teria aproximadamente em ações $704.997 em 2012, na verdade, que foi até o ano que ele coletou dados.
Se tivesse investido em títulos de longo prazo do governo, teria hoje 1.778 dólares, em letras de tesouro dos Estados Unidos 281 dólares, em ouro 4,52 dólares e em dólar americano teria 5 centavos. Então o dólar teria desvalorizado nesses 200 anos. Só que a gente tem que tomar cuidado. Então vou investir em ações de qualquer jeito, em qualquer momento. Pera aí, não é bem assim. Por isso que eu tracei essas linhas aqui. Essas linhas eu que tracei. Essa linha vermelha é um exemplo. Se você tivesse investido em 1972, cada tracinho desse aqui são 5 anos. Em 1972, no topo dessa alta aqui, você teria perdido muito dinheiro logo em seguida nos próximos 5 anos. E você só conseguiria reaver o seu dinheiro investido anteriormente, 10 anos depois chegaria ao mesmo patamar. Olha aqui, ó, tá na mesma linha aproximadamente. E depois de 20 anos, que é essa primeira tracejada aqui, você praticamente Ai, que burro, dá 0 para ele. dobraria o seu dinheiro. E depois de 30 anos, você teria muito retorno. Então, num prazo de uma aposentadoria, por exemplo, se você começar a investir agora, você é novo, investindo ao longo de 30 anos, você consegue recuperar essas grandes quedas no longo prazo. E aqui embaixo, o que acontece de interessante? A gente percebe que quando as ações despencam, o que acontece com o ouro? O ouro se valoriza. Então, o ouro poderia ser utilizado como uma proteção da sua carteira. Olha que legal. E aí você investe em ações, investe em ouros, então criaria aquele balanceamento da carteira. Enquanto suas ações estão subindo, o ouro vai descer ou manter no mesmo patamar ou até mesmo subir. E quando houver as crises, as grandes crises, as pessoas correm para proteção. Elas buscam ativos mais seguros e aí buscam o ouro. E aí o ouro, o que acontece? O ouro cresce e as suas ações descem. Então cria esse balanceamento. Bom, agora vamos passar para frente para você entender melhor. E esse gráfico aqui simplesmente é mostrando que hoje em dia tem como você investir de forma muito fácil no ouro. Ao invés de você comprar o ouro em si mesmo, a peça ali em si, você consegue comprar um ETF de ouro que já consegue ser negociado aqui no Brasil, que é o Gold 11. E tá, se você olhar aqui, um valor bem atrativo, R$10, você compra uma cota desse ETF e ele não teve nenhuma valorização praticamente desde o finalzinho do ano passado, que ele começou a ser negociado, porque as ações estão bombando, o ouro não está tão muito bem visto, valorizando agora no atual momento. Então ele serviria para você começar a adquirir cotas de um ETF de ouro, por exemplo, ou do próprio ouro, para quando ocorrerem as crises, esses ativos se valorizarem e proteger a sua carteira, beleza? Isso aqui é só um palpite meu, isso aqui é só uma sugestão. E agora trazendo os gráficos que realmente falam do título desse vídeo, que é as ações são boas para você se proteger da inflação, vamos dar uma lida do lado e depois a gente analisa os gráficos. Períodos inflacionários e ações como proteção. As ações não são bons instrumentos de proteção de curto prazo contra a inflação, pois os preços, insumos, os produtos aumentam e as despesas das empresas também aumentam, acarretando em diminuição dos lucros e, consequentemente, o valor das ações. Já no longo prazo, as ações são instrumentos de proteção extremamente bons contra a inflação, ao passo que os títulos não são. Os ativos de renda fixa não conseguem proteger os investidores contra a emissão excessiva de dinheiro por parte do governo. E, felizmente, para os investidores, os banqueiros centrais dos bancos centrais ao redor do mundo estão comprometidos em manter a inflação baixa e, em grande medida, eles têm conseguido, ou seja, as inflações de vez em quando, muito raramente, tem esses picos aí no meio das crises e aí eles vão lá e controlam a inflação, mas no longo prazo a inflação costuma ser mais controlada. Passando para o gráfico aqui agora, tem dois horizontes que passam aqui nesse livro. O horizonte que ele fez o teste de 1 ano de investimento e o horizonte de investimento de 30 anos, que seria uma carteira previdenciária, que é o ideal para você fazer e aposentar rico e milionário, se você resistir à volatilidade de curto prazo. Então, na parte de cima aqui, esse eixo vai fazer a variação da inflação durante o horizonte de investimento de 1 ano. E aqui, esse eixo é o retorno real anual composto da ação, que é esse tracejado de cima aqui, dos títulos, que é o quadradinho, e das letras, que é o triângulo. Então, quando a variação da inflação ela é muito baixa, as ações têm essa valorização aqui de 14%, 15% no ano.
E aqui embaixo os títulos um pouquinho embaixo as letras. Quando a variação da inflação dentro desse ano ela é muito alta, ninguém praticamente consegue se proteger. As ações têm um rendimento abaixo de zero, ou seja, negativo, os títulos e as letras piores ainda. E aqui embaixo, num horizonte de investimento de 30 anos, as ações praticamente têm a mesma valorização no ano, que é mais ou menos 6 a 7% anualmente de valorização, em contrapartida que os títulos, quanto maior a variação da inflação nesse horizonte de 30 anos, menor é a rentabilidade dos títulos e das letras, e quanto menor essa variação, maior é a rentabilidade dos títulos e das letras. Eles costumam ficar um pouco abaixo da ação aqui, quando a inflação varia um pouquinho só. Então aqui a gente entende que, de acordo com Jeremy Siegel aqui nesse livro tão famoso, que as ações sim são boas para proteger da inflação num horizonte de longo prazo, numa carteira previdenciária, por exemplo. Então talvez não precise você ficar saindo, vendendo todas as suas ações, passando para títulos, depois volta para renda fixa e por aí vai. Tem como você balancear a sua carteira, ficar com boa parte em ações, uma parte em títulos ali, em renda fixa, para poder aproveitar alguns momentos, fazer sua reserva de emergência, para poder deixar um caixa para você ter a sua reserva de oportunidade e por aí vai. E agora, trazendo esse gráfico, eu rabisquei ele todinho aí e consegui juntar o IPCA junto com a valorização do Ibovespa, que o IPCA é o índice do preço do consumidor, é um índice que mede a inflação aqui do nosso país. E o Ibovespa, esse azulzinho, consegui sobrepor um ao outro e ficou muito interessante. Vamos viajar na maionese um pouquinho aqui. O que acontece? Teve vários picos de inflação, né? Ao longo de 1995 até 2021. A gente está aqui hoje próximo dos 9% anual da inflação, que é esse pico que está acontecendo aqui agora. Então eu consegui jogar em cima certinho praticamente. E olha que legal, que interessante. 1998, 2000, se você conhece um pouco sobre a história do mercado financeiro, você vai saber que foi a bolha da internet, bolha.com. Depois, 2007 e 2008, teve essa grande queda aqui, que foi a crise da subprime, das hipotecas lá nos Estados Unidos. Depois, esse período de 2010 a 2016 foi a crise do governo da Dilma, e depois aqui o impeachment da Dilma, o Temer entrou, aí depois Bolsonaro e por aí vai, e não vamos entrar em política. E hoje a gente teve essa queda aqui, que foi a queda da pandemia, e hoje a gente está aqui. Agora vamos entender. Quando foi lá na crise da bolha.com, a inflação cresceu muito. Quando ela estava no pico dela aqui nessa época, olha essa setinha azul, foi aproximadamente quando o mercado começou a se valorizar, a crescer e a se recuperar. Provavelmente inflação alta e não sei o que tal, eles começam a mexer nos juros e não sei o que, aí o país começa a se recuperar. Depois teve esse outro pico aqui. E aí o que aconteceu? No topo histórico da inflação aqui, se você descer, foi quando ele teve essa grande alta aqui até chegar na bolha da subprime. E aí beleza, teve a queda aqui e depois teve esse outro grande pico aqui também, que foi em 2016, ali no final do governo da Dilma, um pouco antes do impeachment dela, um grande pico. Logo em seguida, ó, bem junto com o pico, teve essa grande valorização. E hoje a gente está também com um grande pico aqui de inflação também, se for respeitar o padrão passado. Isso aqui, gente, eu quero que vocês opinem aqui também, escrevam lá embaixo. Eu não sou o dono da verdade, isso aqui foi uma viagem minha, você não vai achar esse gráfico aí na internet não. Eu coloquei uma sobreposição em cima da outra e consegui enxergar padrões. Não sei se está certo, não sei se está errado, mas vamos pensar o seguinte: se tiver certo, porque olha só existiram esses grandes picos aqui da inflação acima dessa linha vermelha aqui, que é os 5% de inflação do IPCA. Então, se for pegar esse padrão, esses padrões dos ciclos anteriores, é de se entender que já se aqui for o pico, né? Se aqui for o pico, se a inflação não aumentar muito mais, é de se entender então que o Ibovespa pode se valorizar muito aí daqui para frente, nos próximos meses ou anos, não sei. Eu acho que nos próximos anos, né? Então a gente pode entrar na valorização muito grande, porque aqui, ó, foi uma valorização de 220% de Ibovespa. Essa aqui foi uma valorização de 600% ali antes de 2002, 2003 até 2008. Foi de 600% que o Ibovespa valorizou. E essa anterior aqui, antes da crise da bolha.com, foi de 250%. Então imagine o Ibovespa valorizar aí para frente uns 200%.
se você tiver com uma carteira bacana, uma carteira com empresas boas, você acha que você não vai ter uns rendimentos bons? Isso aqui pode ser viagem minha. Mas, enfim, eu estou enxergando isso aqui, vamos ver se isso vai acontecer. E aqui nessa parte aqui agora, que eu botei de verdinha, que foram os momentos onde a inflação ficou abaixo dos 5%. E todos esses momentos, praticamente, que a inflação ficou abaixo dos 5%, eu viajei na maionese também e enxerguei que o mercado ele cresceu, ficou abaixo, pegou no meio mais ou menos dessas grandes altas, né? O mercado sempre estava crescendo, abaixo de 5%, o mercado estava crescendo. E aqui abaixo dos 5% o mercado também estava crescendo. Interessante isso, né? O que vocês acham? Será que é viagem minha ou não é? Enfim, comenta aí embaixo, vai, dá um palpite aí também, vamos estudar isso junto. Eu estou aqui para estudar, para aprender. Acabei de ler esse livro aqui agora, achei muito interessante e comecei, vou viajar, vou dar uma estudada nesse negócio. Então, resumidamente, eu acho que depois desses grandes picos de inflação vem grandes momentos de bonanças, de valorização do Ibovespa e, consequentemente, da nossa carteira de investimentos. Agora, passando para frente, para a gente finalizar aqui, orientações para um investimento bem sucedido, de acordo com o Jeremy Siegel. Mantenha suas expectativas de acordo com os dados históricos. E, historicamente, nos últimos 2 séculos, as ações ofereceram retornos entre 6% a 7% após a inflação e foram vendidas segundo um índice PL médio de 15%. Os retornos das ações são bem mais estáveis no longo prazo do que a curto prazo. Aloque a maior porcentagem dos ativos de sua carteira de ações em fundos de índices de ações de baixo custo. Está em vermelho aqui por quê? Porque se você não entende nada de mercado financeiro, não estuda, não busca conhecimento, é melhor você comprar fundos de índice, ou seja, ETFs, porque você pelo menos vai ficar na média do mercado e não vai perder muito dinheiro, porque as pessoas que não entendem nada do mercado e saem comprando ações, vendendo ações, comprando ações, acabam perdendo dinheiro no longo prazo. Se você investir em ETFs, o ETF do Ibovespa, por exemplo, você está na média, você está indo junto com o mercado, junto com a média do mercado, então aí você vai ter essa valorização do Ibovespa. Aloque pelo menos 1/3 dos ativos de sua carteira em ações internacionais, então você diversificar geograficamente do país, para você sair do risco Brasil aqui. Historicamente, as ações de valor, aquelas com índice PL mais baixos e rendimentos de dividendos mais altos, têm retornos superiores e menor risco do que as ações de crescimento. Dentro desse livro fala tudo isso aí, a gente pode estudar mais para frente sobre isso, comenta aqui se você quer. Concluindo, estabeleça regras firmes para manter sua carteira nos trilhos, especialmente se você perceber que está cedendo à emoção do momento. Se você estiver particularmente apreensivo em relação ao mercado, sente-se e releia o primeiro capítulo desse livro. O primeiro capítulo baseia principalmente naquele primeiro gráfico que a gente viu, que as ações vencem no longo prazo. Então é só para te tranquilizar quando você ficar com receio do mercado e querer vender suas ações e partir para outros tipos de ativo. Era essa mensagem que ele quis passar aqui. Então é isso, pessoas. Gostou desse vídeo aqui de hoje, desse formato? Então comenta aqui embaixo, porque a gente pode tentar trazer mais estudos sobre esse livro aqui, porque ele é muito interessante, vale muito a pena, tem muita coisa para a gente estudar juntos aqui, beleza? E aprender para a gente poder ter bons rendimentos lá no futuro e aprender com os caras que sabem de verdade, que estão aí no mercado há 30, 40, 50 anos, beleza? Então também dá uma curtida, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau!